Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que é o maior canal de experimentos de química de todo o lindo e maravilhoso estado do Espírito Santo. E neste vídeo eu irei apresentar uma série de experiências envolvendo um dos meus elementos químicos favoritos, que é o cobalto. O cobalto é o elemento químico de número atômico 27 da tabela periódica. Ele é vizinho do ferro e do níquel e tem algumas propriedades bastante semelhantes, como por exemplo, a habilidade de formar complexos, os estados de oxidação mais comuns sendo mais 2 e mais 3, e também o fato de ele ser um metal magnético, assim como o ferro e o seu vizinho níquel, ele também é atraído por ímãs. Então, neste vídeo, eu irei mostrar algumas experiências bem interessantes envolvendo esse elemento químico, uma série de experiências que mostram algumas propriedades químicas bem incríveis desse elemento. Então, a química do cobalto é bastante marcante devido aos seus belos complexos muito coloridos, e é um dos elementos que tem mais facilidade de formar complexos. Então esse elemento é bastante famoso devido à formação desses complexos muito coloridos que nós vamos mostrar neste vídeo. Mas antes eu venho pedir para vocês encarecidamente para vocês inscreverem-se aqui neste canal e também acessarem as minhas redes sociais, que eu estou deixando o endereço aqui na descrição, porque este vídeo foi particularmente bem trabalhoso de se fazer, porque começou uma temporada de chuvas muito intensas aqui no local onde eu moro. E isso criou uma série de dificuldades de gravar experimentos, porque criou um ambiente bagunçado e muito barulhento, e isso fez com que fosse bastante difícil gravar os vídeos das experiências, aqui dessa parte falada também, devido às reformas que estão acontecendo na minha casa e o cachorro barulhento que tem aqui, está sendo bastante difícil manter a concentração para fazer essa gravação. Também por causa disso, eu tive alguns problemas de saúde que me atrapalharam de gravar vídeos, eu estava com muita dor, mas finalmente essa dor passou. E uma coisa boa é que finalmente este canal de química está iniciando uma nova fase, porque finalmente eu consegui atingir as horas necessárias para monetizar o canal. Ou seja, a partir de agora, este canal está monetizado. Então, eu espero que agora, a partir de agora, com o dinheiro da monetização, eu consiga fazer experiências melhores, consiga comprar materiais melhores, para levar a vocês a melhor qualidade que eu puder apresentar neste canal. Então, sem mais delongas, agora que eu já dei essa introdução, vamos logo realizar nossa experiência com o incrível e maravilhoso elemento químico cobalto. E para começar nossa experiência, nós iremos fazer alguns compostos simples do elemento cobalto, alguns sais comuns, que são alguns compostos que têm umas cores bem interessantes. Nós colocamos aqui um pouco de uma solução de sulfato de cobalto e em seguida nós adicionamos um pouco de uma base forte, como o hidróxido de sódio. Nós observamos a formação desse precipitado azul. Esse precipitado é formado principalmente pelo hidróxido de cobalto, que é uma base fraca e insolúvel em água, porém a princípio ele se forma misturado com vários sais básicos do elemento, e essa mistura possui essa cor azul. Em seguida, depois de algum tempo, um hidróxido de cobalto mais puro começa a precipitar e ele possui essa cor rosa. Nessa outra experiência, nós reagimos a solução de sulfato de cobalto com uma solução contendo carbonato de sódio. E aqui nós vemos a precipitação desse produto de cor rosa intensa, que é o carbonato de cobalto, que é um sal insolúvel em água. Esse composto de cor rosa viva algumas vezes é utilizado como pigmento para pinturas, assim como o composto que vemos na próxima experiência. E nessa próxima experiência nós colocamos a solução de sulfato de cobalto dentro do tubo de ensaio, e então nós adicionamos essa solução de fosfato de sódio, e aí nós podemos observar a formação desse precipitado incrível de cor violeta viva. E assim nós observamos a formação de um belo precipitado violeta do sal fosfato de cobalto, que também é utilizado como pigmento de tinta chamado violeta de cobalto. Até aqui nós vimos as reações químicas do cobalto no seu estado de oxidação mais 2, porém esse elemento também possui um estado de oxidação mais 3, menos estável na forma de sais simples. E agora nós iremos produzir o oxi-hidróxido de cobalto 3 a partir da oxidação do hidróxido de cobalto 2 com um oxidante tal como o hipoclorito de sódio. E nós podemos ver a formação desse composto de cor preta, bem escura, e é um dos poucos compostos simples estáveis do íon cobalto mais 3. O cobalto trivalente é um agente oxidante muito forte na forma de um íon livre, de forma que seus compostos simples são raros e ele é mais encontrado na forma de complexos. Para ilustrar o forte poder oxidante do cobalto mais 3, nós colocamos aqui nessa mistura de oxi-hidróxido de cobalto 3 que nós obtivemos um pouco de solução de ácido clorídrico. E ele se dissolve nessa solução, porém em vez de formar o cloreto de cobalto 3, como seria esperado, ele forma cloreto de cobalto 2 e oxida parte do ácido clorídrico a gás cloro, como nós podemos observar nessas bolhas saindo da solução. E agora nós veremos uma reação química interessante entre os íons de cobalto mais 2 e os ânions complexos ferrocianeto e ferricianeto.
São dois complexos muito parecidos que têm apenas um elétron de diferença entre eles. Adicionando a solução de sulfato de cobalto no tubo contendo ferrocianeto, nós podemos observar a formação desse precipitado esverdeado. E adicionando ele nessa solução que contém o ferricianeto, nós podemos notar a formação de um precipitado de cor avermelhada. E assim nós podemos ver como apenas um único elétron pode mudar completamente as propriedades das substâncias. Olha só que coisa mais bacana. E agora nós vamos sair da parte dos sais comuns para os compostos mais interessantes do cobalto, que são os complexos. E aqui nós temos uma solução contendo cloreto de cobalto 2 e nós então adicionamos um pouco de ácido clorídrico concentrado a essa solução e nós podemos observar esse belo fenômeno de mudança de corpo. Essa reação química que aconteceu é um deslocamento de um equilíbrio químico, porque na presença de íons cloreto, o cobalto coexiste em solução aquosa na forma de dois complexos. Um complexo de cobalto mais 2 com 6 moléculas de água de cor rosa e um outro complexo com os íons cloreto que possui literalmente a cor azul cobalto. Adicionando o ácido clorídrico, esse equilíbrio é fortemente deslocado para a formação do complexo do cloreto e dessa forma a solução muda de cor para azul escuro. Uma outra variante dessa reação química consiste no deslocamento do equilíbrio mediante variação da temperatura. Mergulhando um frasco contendo uma solução com as duas espécies em equilíbrio e um frasco com água quente, nós podemos observar que a cor da solução começa a mudar para azul devido à maior formação do complexo de cloreto que possui a cor azul. Isso acontece porque esse complexo possui uma reação de formação endotérmica, ou seja, ele absorve calor para se formar e dessa forma ele tende a se formar preferencialmente em altas temperaturas e assim o equilíbrio se desloca para a formação do complexo azul. Por outro lado, o complexo de cor rosa do cobalto com as moléculas de água tem uma constante de formação exotérmica, ou seja, ele libera calor e por isso tem mais tendência a se formar em baixas temperaturas, de forma que em baixas temperaturas esse complexo predomina em solução e assim ela fica rosa. Um outro caso de complexo interessante que também participa de equilíbrios químicos é o complexo de cobalto com íons tiocianato. Em solução aquosa contendo cobalto e tiocianato, existem várias espécies químicas presentes em solução, sendo que uma delas possui a cor rosa e a outra possui a cor azul. A forma rosa é a predominante quando a substância está dissolvida em água, porém, em solventes orgânicos, nós temos uma inversão de estabilidade, de forma que o complexo azul tende a predominar esses solventes. Assim, ao adicionar uma camada de um solvente orgânico como o acetato de isoamila sobre a solução aquosa, nós podemos observar essa cor azul se difundindo nessa fase orgânica. Outros complexos interessantes do cobalto são aqueles formados com a amônia. Nós dispomos aqui da nossa solução de sulfato de cobalto, então nós adicionamos um pouco de uma solução de amônia. Inicialmente nós podemos observar um precipitado azulado de hidróxido de cobalto, porém com a adição de mais amônia nós podemos observar que o hidróxido se dissolve e nós podemos ver essa solução de cor de palha formada pelo complexo hexamin cobalto 2. Esse complexo é muito facilmente oxidado, por exemplo, pelo oxigênio do ar ou por um oxidante tal como o peróxido de hidrogênio, para o complexo correspondente de cobalto mais 3, que é bem mais estável. E de fato, o cátion hexamin cobalto 3 é um dos complexos mais estáveis conhecidos. E agora nós iremos fazer um outro complexo de cobalto mais 3 bem interessante relacionado ao anterior, por meio da reação química entre o sulfato de cobalto, peróxido de hidrogênio e bicarbonato de amônio. E nós podemos observar essa intensa efervescência e formação de um complexo com uma bela cor verde. Nesse composto químico, o cobalto é oxidado ao estado mais 3 e se liga a 4 moléculas de amônia e também ao íon carbonato, formando esse complexo bem interessante. Como ele possui uma cor muito intensa, eu resolvi diluir ele um pouco em água para vocês poderem apreciar melhor a cor desse complexo. Eu também decidi fazer esse experimento numa escala maior para que vocês possam apreciar melhor o resultado da experiência. Aqui eu dissolvo o carbonato de amônio sólido em água, adiciono um pouco do oxidante, o peróxido de hidrogênio, agito um pouquinho e em seguida adiciono a solução de sulfato de cobalto e nós podemos observar a formação do complexo verde e essa efervescência. Durante a reação de formação do complexo, o bicarbonato de amônio sofre decomposição produzindo amônia, água e gás carbônico. 4 moléculas de amônia e o íon carbonato se ligam ao átomo de cobalto, enquanto o restante, os carbonatos, é liberado como gás CO2 e água. Uma outra reação que nós podemos fazer é remover o carbonato desse complexo e substituir ele por 2 átomos de cloro. Nesse caso, nós pegamos essa solução de complexo verde e então nós colocamos um pouco de ácido clorídrico. Porém, o resultado dessa reação não é apenas um, e sim 2 complexos que possuem cores diferentes, verde e violeta, de forma que essas duas espécies químicas de cores diferentes dão essa cor indefinida à solução. Outros complexos que nós podemos abordar aqui são os complexos do cobalto com os ligantes orgânicos. Aqui nós temos um pouco de glutamato monossódico, que é um sal de aminoácido.
Adicionando o sulfato de cobalto à solução de glutamato, nós temos a formação de um complexo que possui uma cor rosada não muito diferente do sal de cobalto original. Mas adicionando o peróxido de hidrogênio a essa mistura, nós temos uma reação de óxido-redução, de forma que o cobalto no complexo é oxidado do estado de oxidação mais 2 para o estado mais 3. E essa mudança também acarreta uma mudança de cor na solução. Nós podemos ver a formação de uma cor mais roxeada, que se deve à formação do complexo de cobalto mais 3. Essa reação é favorecida em meio básico, de modo que adicionando hidróxido de sódio nós podemos ver essa cor se intensificando, e inicialmente ela tem essa cor mais suja, que logo de seguida fica mais pura e mais definida, e assim nós podemos ver essa bela cor lilás do complexo de glutamato de cobalto mais 3. E um outro composto orgânico muito utilizado para fazer complexos metálicos é o ácido oxálico. Então nós vamos fazer aqui um complexo de cobalto com ácido oxálico. Então nós colocamos aqui um pouco de ácido oxálico, a nossa solução de sal de cobalto. Em seguida, nós adicionamos um pouco do agente oxidante, que no caso é o peróxido de hidrogênio novamente. Então, inicialmente não acontece reação química porque essa reação é favorecida em meio básico. Então nós colocamos um pouco de hidróxido de sódio lentamente para evitar reações colaterais. E após algum tempo nós podemos ver a formação desse complexo de cor esverdeada, que é o complexo trisoxalato cobaltato, ou também chamado de cobalto oxalato. E uma coisa que nós podemos observar é que, apesar de na forma de íon livre ser extremamente difícil de ser obtido, o cobalto mais 3 facilmente ocorre em complexos. E agora nós iremos produzir um dos complexos mais conhecidos, mais bonitos e mais estáveis de cobalto mais 3, que é o famoso íon complexo cobalto nitrito. Partimos de uma solução levemente ácida de um sal de cobalto, então nós adicionamos um agente oxidante tal como o peróxido de hidrogênio e um sal nitrito de sódio. E observamos a formação desse belíssimo complexo de cor amarela viva, que é o complexo cobalto nitrito. E ele possui uma característica muito interessante, porque o sal de potássio do cobalto nitrito é um dos pouquíssimos sais de metais alcalinos que é insolúvel em água. E exatamente por isso que o cobalto nitrito de sódio é um reagente analítico muito útil para detectar a presença de potássio, justamente porque, na presença dos íons potássio presente na solução, ele imediatamente forma um precipitado, dando assim o positivo ao teste da análise. E o cobalto nitrito de potássio também é muito utilizado como pigmento amarelo para tintas. E aqui eu resolvi preparar esse experimento numa escala maior para melhor apreciação também. Então nós colocamos aqui um pouco de sal de cobalto, em seguida nós adicionamos nitrito. Como a solução do sal de cobalto está ácida, e se decompôs parte do nitrito produzindo dióxido de nitrogênio, que neste caso serviu de agente oxidante para oxidar o cobalto mais 2 ao cobalto mais 3 e assim levar à formação desse complexo cobalto nitrito de sódio. Vou aproveitar e misturar com um pouco do que restou do cloreto de potássio para preparar o nosso cobalto nitrito de potássio, um dos raros exemplos de um sal de metal alcalino que é insolúvel em água. Olha só que cor mais incrível. Então é isso, gente. Eu espero que este vídeo tenha sido bastante informativo, tenha sido um vídeo muito bom para vocês assistirem. Eu gravei vários experimentos envolvendo esse elemento químico para tentar fazer com que seja um dos vídeos mais completos sobre ele no YouTube. Espero que vocês tenham curtido bastante esse conteúdo, que esse vídeo, apesar de ter sido muito longo, não tenha chateado ou cansado vocês. E volto a pedir a vocês para inscreverem-se aqui neste canal, acessar minhas redes sociais também para verem mais conteúdos interessantes. Muito obrigado pela audiência e por tudo, e valeu!